O que é rede social para mim? Controle. Redes sociais para mim é compartilhamento. Para mim, rede social é acesso rápido e fácil à cultura, é comunicação fácil e fluida. Rede social, para mim, é entretenimento, é um meio de se comunicar com as pessoas. Relacionamento, compras, notícias, amigos, entretenimento. Acesso ao que está distante de forma rápida e, digamos que eficiente até determinado ponto. A velocidade de informação, a democratização das informações, as campanhas colaborativas. Dopamina. Eu me pergunto até onde você pode ir para alimentar uma rede social, né? É ter nas minhas mãos uma infinidade de conhecimentos, informações, entretenimento. Até que ponto minhas opiniões políticas são interferidas pelas redes sociais? Numa das suas primeiras entrevistas, Donald Trump, após vencer as eleições dos Estados Unidos, mencionou que as redes sociais eram importantíssimas, sequer mais importantes ainda que as verbas de campanha. Você tem fenômenos parecidos como o que aconteceu nas eleições de 2016 dos Estados Unidos nas Filipinas, na Nigéria, que houve uma campanha extremamente maciça no Facebook. Para mim, rede social também pode ser prejudicial. Para mim, rede social pode ser a fonte ou estupim para uma depressão. Redes sociais para mim é troca entre mim e o mundo. O que você quer mostrar na rede social que você é? Para mim, rede social é esse misto de coisas positivas e negativas que, quando são pesadas, eu garanto que eu não sei dizer se é bom ou se é ruim, até que ponto é bom, até que ponto é ruim. Mas a gente pode saber que tem de tudo um pouco. Para matemática, o algoritmo é uma sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, ela permite solucionar classes semelhantes de problemas. Para a informática, o algoritmo é um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. São algumas definições técnicas, mas para simplificar, os algoritmos eles nada mais são do que uma sequência de passos que se dão para se resolver um problema. E esses passos, eles são registrados e eles são mapeados e eles são repetidos. Então, por eles saberem, dentro do direito, digamos que é o modus operandi, pelo qual se resolvem alguns problemas. E com o avanço tecnológico, esses passos eles se alteram e se renovam automaticamente. Para quem acha que a inteligência artificial era coisa do futuro, estamos no futuro. Esses algoritmos eles são colhidos nas redes sociais e por todas as plataformas de acesso à internet e reservam muitos de nossos dados. E muitos desses dados revelam muito sobre nós. E tem coisas que muitas vezes não gostaríamos que fossem compartilhadas, mas aí é que entra o abuso. Aí é que o compartilhamento dos nossos dados deve ser limitado, que deve, ele deve depender de nossa autorização. Então, dessa forma, utilizando dos algoritmos, que são características nossas tão
tão particulares, as grandes empresas, elas interessadas, que elas são as principais interessadas, elas pagam para as plataformas colherem os nossos dados e nos direcionarem os seus produtos, dependendo da nossa demanda, dependendo dos nossos gostos, enfim. E para garantir que os anúncios deles tenham sucesso, porque sabendo os nossos gostos, tendo os nossos dados, essas plataformas, elas, como as redes sociais, que são as principais, elas vão nos direcionar a produtos que sabem que nós gostamos. E esses dados são colhidos através das redes sociais e vendidos para essas grandes empresas. As redes sociais nunca foram feitas para ser uma plataforma solitária. Desde o começo, a intenção era justamente algo que agregasse as pessoas, que trouxesse relacionamento, que trouxesse proximidade. E eu, realmente, hoje, eu duvido se desde o princípio já não tinham noção de que, na verdade, isso iria afastar as pessoas, sabe? Dar uma falsa sensação de proximidade com quem está longe, ao mesmo tempo em que me distancie de quem está perto. Mas a verdade é que as redes sociais, é impossível falar sobre rede social sem falar sobre relacionamento interpessoal e a forma com que ela afeta as dinâmicas familiares, as dinâmicas de grupo. E assim, são inúmeros os estudos que poderiam apontar toda a série de impactos negativos que as redes sociais têm nos relacionamentos próximos, familiares de umas pessoas com as outras. Uma pesquisa realizada pela Girl Scout dos Estados Unidos, com 1.141 meninas, levantou os seguintes dados. 67% delas acreditavam que elas seriam pessoas melhores se elas fossem mais competitivas. 37% acreditava que tinham que mentir para ganhar alguma coisa, mas também 68% disse que deu uma nova perspectiva de vida assistir a alguns reality shows. A internet, os reality shows, esses meios de entretenimento que as crianças têm, eles precisam ser dosados de alguma forma. Existem crianças que assistem e existem crianças que são protagonistas desses programas. Nós somos bombardeados com propagandas que eles já sabem que nós temos interesse por conta de saberem qual é o nosso perfil de consumo. E esses dados, como eu disse, são colhidos nas redes. A meta da propaganda, como a gente sabe, é ganhar o máximo possível. Então, para elas não importa se elas estão vendendo narrativas manipuladoras ou se utiliza de ferramentas apelativas. Os seus dados, eles escoam por esses encanamentos e eles desagam nas mãos de quem mais pagam por eles. Sendo esse o principal problema ético dos algoritmos, tipo a proteção de nossos dados, até que limite nossos dados eles podem ser disponibilizados, até que limite eles podem ser compartilhados sem a nossa anuência. Por mais que nos soe novo a influência de redes sociais, a influência de fake news, a influência de bots sociais no jogo democrático, isso não é tão novo assim. Fazer um recorte temporal de 10 anos, começando da Primavera Árabe, no Oriente Médio, que manifestações convocadas pelo Facebook e pelo Twitter culminaram com a derrubada de 3 grandes ditadores, ao passo que as redes sociais se desenvolveram, as tecnologias também se desenvolveram. Em 2013, todo mundo lembra dos protestos no Brasil, que começaram com a reivindicação do aumento do preço de passagens e anos à frente terminaram com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E um ponto que não pode deixar de ser destacado as eleições presidenciais de 2016 de Donald Trump, que para mim ali sim é o apogeu, é quando as redes sociais dão o seu grito de marcam território. E uma dessas pesquisas feitas pela Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, com 581 casais, um estudante de jornalista, a partir da rede social Twitter. Ele analisou o quão profundo as pessoas, os casais, né, o quão eles utilizavam a rede social. E o que o estudante de jornalismo percebeu foi que
quanto mais tempo de uso no Twitter, quanto mais desabafos no Twitter, quanto mais da sua vida você expõe no Twitter, mais aquilo afeta o seu relacionamento. Inclusive, casais mais velhos, mais experientes, não apenas casais jovens. A gente tem que lembrar, por exemplo, das crianças que são utilizadas como meio de comercial. Por exemplo, bebê Pampers, crianças hipogóis, bebê Johnsons. A gente tem no Instagram fácil acesso à vida rotineira dos bebês Pôncios, né? José, João, Josué e Davi, que são crianças que estão na mídia por terem pais midiáticos. Temos também Titi Gagliasso, os filhos, né, de Bruno Gagliasso e Giovanna Bank. E existe essa exposição dessas crianças na mídia, essas crianças estão sempre lá. E o direito civil, ele tem algumas resguardas quanto a isso. Ele traz que o direito à imagem da criança, ele deve ser tutelado pelos pais, não só no direito civil, como também no ECA, visto que o direito à imagem e à honra, ele é não só a imagem retrato, como também a imagem que se prolonga, a imagem que passa. E assim, Bittar leciona que o direito de imagem, ele não é só aquele que está sendo lícito, aquele que está no contrato. Ele pode ser sim ultrapassado quando extrapola os limites do contrato. Então é uma linha muito tênue de crianças que viram um reflexo, né, do que passam, e de adultos que usam as crianças como meio comercial, sendo levado em consideração que isso também pode virar um trauma na criança no futuro. E uma pesquisa também de uma empresa de software russa afirmou que 1/5 dos pais assume que as redes sociais afastou ele dos filhos, e 21% das pessoas afirmam que conversam menos com familiares, amigos e parentes, e que fazem menos questão de estar fisicamente presente porque tem a sensação de que as redes sociais elas podem substituir esse contato. E depois de 2016 também ocorreram vários eventos ao redor do globo. As redes sociais estão aí, estão postas, são um fenômeno e tiveram influência em várias democracias. Saiu uma pesquisa recente agora da FGV, de 2017 a pesquisa, mas afirma que desde 2014 os principais políticos do cenário das eleições presidenciais já contavam com esse plus das redes sociais. Cerca de 490 perfis de Aécio Neves foram diagnosticados no Twitter que eram robôs. Eles impulsionavam tudo que era ligado a Aécio, tudo que podia gerar engajamento em torno dele. Dilma Rousseff, que foi eleita na época, também foram detectados quase 700 perfis também que ajudavam no engajamento da campanha de Dilma. E aí a gente se questiona, até que ponto isso é lícito, até que ponto isso é válido no jogo democrático. Por esse motivo que foi sancionada a lei número 13.709 de 2018, que ela é a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, a LGPD, e essa lei, o principal objetivo dessa lei é preservar a privacidade do indivíduo e o seu direito à intimidade, além de mitigar o vazamento de sérias informações. Então o artigo 1º diz... essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Que as principais punições para quem viole as diretrizes dessa lei é a reparação de danos aos indivíduos que se sentirem violados e multa de até 2% do lucro das instituições infratoras. Nós sabemos que poucos são os casos em que alguém manifesta incômodo no vazamento de dados, e esse incômodo ele vai ser, digamos que, judicializado, e essa reparação é feita. Porém, se realmente as grandes empresas que têm acesso aos nossos dados e que utilizam de forma indevida fossem punidas, né?
a gente saberia que 2% dessas empresas, 2% no lucro dessas empresas seria uma restituiçãozinha, né, bem que vantajosa. E o Código Civil, no capítulo 2, ele disciplina sobre os direitos da personalidade e certamente o legislador não tinha como prever o boom das redes sociais. O Código Civil é de 2002, o boom é a partir de 2010, e não poderia prever os efeitos, tanto é que o Código Civil apenas disciplina de forma muito genérica, mas de certa forma parece que ele já sentia os impactos a respeito de exposição de imagem, da desonra, dos impactos negativos que uma divulgação inapropriada pode causar. E principalmente com relação a terceiros, porque o artigo 20 do Código Civil, ele diz que, salvo se autorizar ou se necessário a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Existe também o artigo 18, que fala que sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. E o 21, que fala que a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar o ato contrário a essa norma. Então, o que eu me pergunto é, quando se posta uma foto, você não tem noção do impacto que aquilo vai causar. Você não sabe quantas pessoas vão printar aquela imagem, vão mandar em outros grupos, vão fazer comentários. Ninguém que posta uma foto, seja lá qual for, tem a intenção e o intuito de se prejudicar, de ser desonrado. Você se expõe à opinião pública, mas você não espera pelo pior. E você não controla o que as pessoas vão fazer com aquilo. Então, inúmeros memes de pessoas que foram pegas em momentos desprevenidos, que a gente compartilha no WhatsApp, que a gente compartilha no Instagram. As pessoas não tinham noção de que elas iam viralizar. E podem viralizar de uma forma positiva, ou elas podem viralizar de uma forma pejorativa, uma maneira de ridicularização. Então, o que temos no nosso Código Civil hoje, em seu artigo 11, é que, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Então, a partir da leitura fria da lei, vemos que essa limitação voluntária ela não é possível. No entanto, o entendimento doutrinário e jurisprudencial, ele vai em corrente diversa, né? E entende no sentido de que, sim, é possível que exista essa limitação voluntária dos direitos da personalidade, desde que seja especificado, né, o fim daquilo e o tempo que isso irá permanecer. Né? Então, o que existe aqui é uma limitação não do direito da personalidade, mas ao exercício efetivo desse direito. Então, é o que acontece, por exemplo, com os participantes dos reality shows. Né? Então, essas pessoas que decidem entrar no confinamento, elas têm consciência de que ali serão exibidos em rede nacional toda a sua intimidade, toda a sua privacidade. E conscientes disso, aplicando, né, o seu direito de liberdade de escolher o que querem para si, elas decidem participar sim e abrem mão, mesmo que temporariamente, desse exercício efetivo, né, do direito à privacidade e à intimidade. A criação e exibição de reality shows é fundamentada na garantia fundamental constitucional da liberdade de expressão, né? A livre manifestação de pensamento, de criação, de expressão e de informação, que se desdobra em uma espécie de liberdade de programação. Essa liberdade, ela deu origem a esse tipo de programa popular, que é o chamado reality show, que é um gênero televisivo que se baseia na vida real. Os participantes, eles são pessoas reais que vivem situações ditas como cotidianas. Os reality shows de confinamento, eles se caracterizam justamente por essa participação de cidadãos comuns, como no caso do Big Brother, ou de subcelebridades, como no caso da Fazenda. E tem como foco específico o cotidiano e a convivência em grupo dessas pessoas. Durante esse confinamento, os participantes, eles têm o seu direito à liberdade restringido, como também o seu direito à privacidade e intimidade mitigados. Esses direitos fundamentais, eles são colocados de um lado em prol da atração dos 15 minutos de fama, porém de forma autônoma pelo participante. O que ocorre é uma disposição voluntária do exercício do próprio direito. Esses programas televisivos, conhecidos como reality show, eles são grande exemplo dessa busca desesperada por aparecer.
E é nesse ponto que surge uma questão interessantíssima. Será que esses programas, eles constituem em si uma lesão ao direito, uma lesão direta ao direito da personalidade, já que essa pessoa expõe a sua intimidade? É válido dizer que um contrato que é celebrado entre o participante e a emissora, onde o participante renuncia o eventual temporário direito de indenização em decorrência da edição das imagens? Inclusive, existiram um julgado recente, na verdade, onde um participante de um reality, ele havia assinado uma cláusula contratual que estabelecia a impossibilidade do pleiteamento de indenização por danos morais advindos do uso da imagem dele. E posteriormente se entendeu que essa cláusula era uma cláusula abusiva, né, uma vez que estaria ferindo o artigo 12 do Código Civil, que fala que pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Então, aquelas pessoas, né, que tiveram a sua imagem veiculada de uma maneira distorcida ou que foram vistas como os vilões da situação e isso possa, né, vir a prejudicá-las aqui no mundo real, essas pessoas elas podem sim, elas têm o direito sim de pleitearem a indenização por danos morais, uma vez que esse direito ele volta, né, em sua totalidade para elas após a exibição dos programas. E é possível, sim, de acordo com o entendimento, né, das turmas, que essa indenização ela ocorra, né? Outro aspecto importante diz respeito ao direito ao esquecimento, né, que é um direito diretamente ligado à privacidade, na vida privada do indivíduo. E ele teve origem no âmbito penal, inicialmente, que visava tentar, né, fazer com que aquelas pessoas que tivessem passado pelo sistema que elas não sofressem uma retaliação da sociedade, uma vez que os seus antecedentes criminais estariam ali à disposição, né? Então, o que existe hoje é um conflito, né, que impera entre possibilitar esse direito ao esquecimento, visando resguardar a imagem daquele indivíduo, e, em contrapartida, o direito da livre expressão, né, de você poder mostrar a verdade para a sociedade, os fatos, o que aconteceu. Então, existe aí é necessário que se faça, né, um sopesamento entre os dois princípios. E o que impera hoje é de que o direito à imagem dessa pessoa, né, desde que já exista, né, um tempo considerável do acontecido, e que não exista mais, né, aquele anseio social em cima daquilo, que não exista mais essa necessidade, é que se resguarde, né, que se prevaleça o direito de imagem, né, dessa pessoa de voltar à sociedade, de conseguir conseguir empregos, ter as mesmas oportunidades de vida e, de fato, né, se reinserir na sociedade de modo, inclusive, a vir cometer outros crimes. Assim, os direitos fundamentais, assim como qualquer outro direito, eles não são absolutos. Do mesmo jeito que a liberdade da programação, ela sofre limitações quando excede os limites da razoabilidade, quando invadem os direitos fundamentais, quando colidem com os direitos e garantias fundamentais e até mesmo colocam em risco o princípio matriz da dignidade da pessoa humana. Se a gente for falar dos direitos que são colocados em pauta nessa questão da exibição dos reality shows, a gente tem de início a questão do direito à privacidade. O direito à privacidade é a possibilidade de afastar da esfera pessoal olhos e ouvidos indiscretos, alheios, opiniões alheias. É o direito que a pessoa tem de estar só, de resguardar-se dos sentidos alheios, principalmente da vista, dos ouvidos, dos comentários, do conhecimento, que os outros tenham conhecimento sobre a sua vida. Já o direito de intimidade, ele me diz mais respeito sobre o fato de terem ou não sua imagem exposta, como também as suas sensações, as suas intimidades e os seus segredos, inclusive anteriores à entrada do reality show. A privacidade e a intimidade durante o programa, elas praticamente deixam de existir em prol da atração. Mas os seus integrantes, eles ainda são titulares desse direito, chamados pelo Código Civil de 2002 como direitos da personalidade. E aí a gente vem na questão do direito da dignidade da pessoa humana, onde no decorrer desse programa os participantes eles vão passar por diversas provas, por diversas situações, dentre as quais as chamadas provas de resistência física, em que o participante ele deve ficar a maior parte do tempo desenvolvendo aquela atividade, onde
a sua dignidade humana, ela pode ser diretamente ou indiretamente atingida de forma negativa. No decorrer desses programas, os participantes eles são colocados por vezes em provas de resistências físicas e até mesmo mentais, onde eles devem ficar em determinada posição, sem poder se alimentar, sem poder ir ao banheiro, sem poder dormir, onde temporariamente, naquele momento, existe uma situação que pode atingir negativamente a sua dignidade humana. Inclusive, sobre o direito ao esquecimento, temos o exemplo da Xuxa, que não sei se vocês já ouviram falar, mas a Xuxa, ela bem no início da carreira, com 22 anos, ela gravou um filme com teor sexual, que tinha, na verdade, um teor sexual com meninos de 12 anos. E sempre foi uma polêmica na vida dela, visto que ela começou a lidar, né, a trabalhar com o público infantil. Isso, volta e meia, era trazido pela crítica à tona, como que uma mulher que gravou um vídeo daquele poderia, né, ser apresentadora de programa infantil. E ela pleiteou que esse filme ele não fosse exibido em nenhum momento, né? E ela conseguiu judicialmente que esse filme ele não fosse exibido por quase 30 anos. Né? E ela também pagava anualmente a editora responsável dos direitos autorais desse vídeo, um valor, né, para garantir que, de fato, esse vídeo ele permanecesse nos bastidores. No entanto, ela deu uma recente entrevista ao Fantástico, onde ela fala sobre esse filme e ela tem uma visão completamente diferente hoje. Né? Então, ela parou de fazer os pagamentos para essa empresa e hoje ela mesma fala que quem quiser assistir o filme que assista, e que inclusive é uma forma das pessoas entenderem que aquilo ali não passou de encenação e que ela estava fazendo o trabalho de atriz dela, que não teve nenhum algo a mais, né, após aquelas cenas e nem durante a cena. Né? Então, é um exemplo muito claro que é possível sim, e o porquê, né, de existir, né, esse direito ao esquecimento. No Big Brother, por exemplo, existe uma prova chamada da prova do quarto branco, em que é claramente uma situação que bota em xeque a resistência psíquica dos participantes, onde eles têm que ficar em uma situação de vulnerabilidade e a expectativa é de ver qual deles vai desistir primeiro daquela pressão psicológica. No reality show A Casa da Fazenda, por exemplo, que foi exibida a primeira vez há algum tempo, era uma situação em que 100 pessoas ficavam presas, confinadas em um local que tinha 120 metros quadrados, restando 1 metro quadrado por pessoa. E no mesmo sentido, de ver até onde aquelas pessoas chegariam por um prêmio. Os direitos da personalidade são direitos intrínsecos à pessoa. São direitos que possuem como características a irrenunciabilidade, a inalienabilidade e a imprescritibilidade, seja qual for a vontade de seu titular, né? Integrando o patrimônio da pessoa de modo absoluto e necessário. Mesmo antes de 2002, quando o Código Civil ainda não contemplava a tutela desses direitos, a Constituição Federal, no seu artigo 1º, inciso 3, já elevava a dignidade humana ao centro do sistema jurídico, tutelando de forma enfática os direitos e garantias individuais. Essa proteção, depois de 2002, firmou-se ainda mais, pois os direitos da personalidade eles passaram a ser tutelados também pelo Código Civil. Dentro desse contexto, é possível tirar como conclusão que os reality shows, ao explorarem a imagem e a intimidade de cada participante, não constituem em si a lesão ao direito da personalidade, pois a leitura do artigo 20 do Código Civil, ela permite que seja possível uma autorização na utilização da sua imagem. No entanto, a natureza desse tipo de programa televisivo é capaz de atingir de forma brusca e, por vezes, irreparável esses direitos personalíssimos. E como é que a pessoa vai proibir, controlar, sabe? Como é que vai funcionar isso? Tipo, eu postei uma foto porque eu achei que eu tava bonito, mas alguém que tem 1 milhão de seguidores e expôs a minha imagem, e isso criou proporções que eu jamais imaginaria. Como é que eu poderia anteriormente proibir a publicação daquela pessoa se nem mesmo ela tinha noção dos impactos que ia causar, sabe? Isso serve para vídeos viralizam de um vizinho tomando sol, de um vizinho praticando esporte, nossa, como ele é bonito, uma vizinha de biquíni, olha o corpo daquela mulher.
sabe, em todo momento nós estamos não só invadindo a privacidade das pessoas, mas nós estamos recolhendo aquela privacidade e ofertando para os nossos seguidores a privacidade de outra pessoa, sabe? Eu posto foto com os meus amigos o tempo todo, eu não sei o que os meus seguidores vão falar a respeito do meu amigo. Às vezes ele tava com alface no dente, eu não reparei, alguém vai reparar, vai ridicularizar, sabe? E como funciona essa relação? Isso prejudica a minha relação com o meu amigo? Ele me responsabiliza por aquilo? Então eu acho assim, são muitos questionamentos. E o Código Civil é taxativo no artigo 11 quando fala que, com exceção dos casos previstos em lei, o direito da personalidade ele é intransmissível e irrenunciável. Você não pode abrir mão da sua personalidade. Você não pode abrir mão dos direitos que você tem em cima disso. Recentemente, numa entrevista concedida à revista Isto É, o professor Rafael Evangelista, que é mestre e pesquisador de ciências sociais e professor da Unicamp, afirmou que sim, as redes sociais são uma ameaça ao jogo democrático. Quando a gente olha para o aspecto comercial dos algoritmos, você já percebe que aquilo não é orgânico, que não é vital. É uma coisa extremamente manipulada e manipulável que pode gerar efeitos catastróficos na democracia, em democracias modernas. O Código de Defesa do Consumidor, ele também protege o consumidor, determinando que é proibida a publicidade enganosa ou abusiva. Isso no sentido de ou item apelativo ou simplesmente realmente um engano, né? Que a gente pode ser levado através das propagandas e dos anúncios. O artigo 1º diz: é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteiro ou parcialmente falso, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir a erro do consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço ou qualquer outro dado sobre o produto ou serviço. As grandes empresas, elas nos espionam paulatinamente. Facebook, Instagram, Google, eles têm relatórios de seus usuários, eles diagnosticam padrões de consumo, eles fazem com que os boots sociais, com que os algoritmos trabalhem em favor da manutenção daquela bolha, daquela esfera. E quando você pega informações como essa e coloca lado a lado com o depoimento de um estadista, com o depoimento que Donald Trump deu após a sua eleição, é natural que um sinal vermelho se acenda. É natural que você observe que essa junção pode ser daninha, pode ser catastrófica. Então, eu realmente não tenho respostas. Não tenho respostas. Eu fico só com os questionamentos e acho que o direito ainda tem muito a avançar a respeito de controle de dados, controle de informação, de compartilhamento. Basicamente isso. O problema está posto e agora falando do combate, assim como nos Estados Unidos e em outros países, legislar sobre a internet, legislar sobre as redes sociais ainda é muito complicado e o debate, pelo menos no Brasil, ainda é bem incipiente. O Marco Civil da Internet não aprofunda nesse aspecto. A lei das eleições também deixa a desejar. O que temos de mais recente, que é uma luz que talvez possa combater toda esse mar de lama, né, que existe que existe na internet, que existe nas redes sociais e não é enxergado a olho nu. Recentemente, nas eleições municipais, o TSE fez reuniões com o Google, com o Facebook, com o Instagram e tiveram soluções paliativas. Inquéritos também estão aí. As eleições de 2018 no Brasil ainda tem inquéritos sobre as fake news daquela época, os disparos em massa, mas é muito incipiente. Esse debate ainda tem que progredir muito e ainda é um terreno pantanoso, que ainda não sabemos os limites, ainda não sabemos as punições. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você faria? Pagaria para ver? Se pudesse, eu te levaria até onde você quer chegar. Brilho nas estrelas no primeiro lugar. Mas o mundo é perigoso e cheio de armadilhas. Um dia estéril e gozo, verdades e mentiras. Viver é quase um jogo, um mergulho no infinito. Se souber brincar com fogo, não há nada mais bonito.
Mas se você pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser, se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer.